Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida. Está no ar mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você sempre uma lição preciosa da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Missão em Marabá, revista esta que é editada pela nossa querida CPAD. Hoje nós temos uma lição muito boa, a lição de número 9, que vai falar sobre o reinado de um rei muito interessante, o rei Joás. Com certeza você vai aprender lições preciosas hoje sobre esse rei, porque desde o início da sua vida até o final, a história desse rei vai nos ensinar e vai nos ajudar bastante hoje. Bom, como você sabe, estamos aqui nesse programa e vamos ler o nosso texto áureo da nossa lição de hoje. Você pode acompanhar também aí conosco na tela, que está em Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática, ela nos ensina algo muito bom. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. E a nossa leitura bíblica, que você também pode acompanhar na tela ou mesmo pela sua Bíblia, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 3, e depois no capítulo 12, lendo alguns versículos, vamos até o versículo de número 21, você vai acompanhar conosco. Segundo livro dos Reis, 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá?
E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Eu convido você para, juntos, nós fazemos uma oração, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de aprendizado e pelo ensino da tua palavra que o Senhor nos trará. Que seja bênção para todos que estão nos assistindo, todas as famílias, a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, os alunos, pastores, obreiros da casa do Senhor, a todos os amigos que nos assistem, que a tua boa mão esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos aqui contando com os comentários especiais do nosso querido pastor Elias, nosso querido evangelista Wally, que não pôde estar conosco hoje. Nós queremos desde já enviar aqui um abraço especial ao nosso companheiro, e certamente a sua falta é sentida aqui, meu querido irmão. Pastor Elias, mais um momento de comunhão aqui nesta bancada e um ensino precioso, que é a lição de número 9, falando sobre o reinado de Joás. E eu gostaria de passar desde já a palavra ao Senhor, para que nos falasse um pouco, os nossos telespectadores, nossos alunos, irmãos, pudessem entender um pouco desse contexto do reinado de Joás, a título de introdução. Muito bem, pastor Marco, uma satisfação estar aqui novamente com o Senhor, Pai do Senhor, a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando do outro lado da tela. Deus abençoe cada um dos queridos alunos, professores, coordenadores de escola dominical. Deus abençoe vocês poderosamente. Hoje vai tratar de uma figura muito emblemática no reinado de Judá, e emblemática por ser caracterizado por situações um pouco atípicas. Foi um período marcado assim por tramas, digamos assim, e também por ter começado a reinar tão novo, né? E também debaixo de um propósito divino, a fim de dar continuidade a uma dinastia real da qual viria o Messias. Nós estamos tratando, então, nesta noite, nesta oportunidade, sobre Joás. Joás era filho de Acasias. Acasias, que era filho de Jorão. Em algumas versões está Jeorão, que era casado com Atalia. E Atalia era filha de Acabe com Jezabel. E nós vemos que há pelo menos dois nomes aí que, na maioria das versões bíblicas, se repetem. É Acasias e Jeorão, em um lugar chamado Jeorão, quando se trata do rei de Judá, que era filho de Josafá. Em outro lugar, a gente pode ver Jorão mesmo. E nós apresentaremos uma simples árvore genealógica aí na sua tela, só para facilitar, a título de compreensão, para facilitar o seu grau de entendimento e que você venha se situar nesse contexto. Você está vendo aí do lado esquerdo da sua tela, esses retângulos um pouco mais escuros, se trata de Acabe, Jezabel, Acasias, Jorão, que são reis de Israel, portanto, do reino do norte. Já todos esses demais são do reino de Judá, o reino do sul. E nós vemos aí que há um casamento, há uma aliança que é feita entre alguém aqui do reino do norte, ó. Perceba aí, Atalia, ela é filha de Acabe com Jezabel. E nós percebemos, já estudamos isso em lições anteriores, que Josafá, para fazer alianças com outros reinos e maximizar o seu potencial de reino, ele dá o seu filho, Jeorão, que em algumas versões é chamado de Jorão, para casar-se com Atalia. Dessa união, desta aliança, vem Acasias. Acasias, dele vem Joás.
E nós sabemos que Acasias é morto. O filho de Atalia é morto em virtude de uma profecia que o próprio Deus usa um dos profetas lá da escola de profetas, sob a direção de Eliseu, para profetizar que o próprio Deus exterminaria todos da casa de Acabe. Então, Deus levanta Jeú para eliminar, para matar Acasias. Quando Acasias morre, que é o filho de Atalia, e agora você já está situado aí nesse contexto, quando Acasias morre, que é o filho de Atalia, nós percebemos que Atalia se levanta com uma ira, porque ela está dominada pelo poder da idolatria, pelo poder da ganância, ela quer poder, ela quer se instalar no trono de Judá. Então, tendo em vista que ela é da linhagem israelita, ela quer, através desta aliança com Jeorão, e mesmo seu filho morrendo, ela quer se instalar no trono agora, e é por isso que ela é, de alguma maneira, considerada uma usurpadora, porque ela usurpa mesmo, ela, a qualquer custo, ela comete uma tragédia terrível, ela comete uma verdadeira carnificina, porque ela se propõe a matar todos os parentes, todas as sementes da casa real, inclusive os seus próprios netos. Então, esse período do reinado de Joás é marcado por muitas tramas. E começa a partir daí, começa a partir da indignação, a partir deste comportamento terrível de Atalia, que ela não se conforma. Na verdade, pastor Marcos, o que a gente percebe é que Atalia não considera a morte de Acasias, seu filho, como uma tragédia. Ela aproveita, assim, da oportunidade para usurpar e querer, a qualquer custo, assumir o trono de Judá, porque este é o propósito principal. Então, você vê até que ponto a pessoa estava sendo movida ali por um propósito maligno, movido pelas forças diabólicas, para, a qualquer custo, mandar matar, inclusive os seus parentes, suas sementes, seus netos, e dizendo o seguinte, é como se dissesse, Acasias não reina, mas também ninguém mais vai reinar. A gente vê que por trás deste cenário, por trás dessas tragédias, existe um propósito do diabo, que é intervir na continuidade da dinastia davídica, da qual viria o Messias, né? O próprio Senhor, ele nos fala isso em 2 Reis, capítulo de número 8, versículo 19, que haveria uma lâmpada da casa de Davi e essa lâmpada não se apagaria, ela estaria acesa continuamente. É claro que o adversário, o inimigo, sabendo disso, ele queria de alguma maneira apagar, né, essa lâmpada. E aí nós vemos a intervenção divina, né, neste início desta lição, que Deus intervém. Nós vemos aqui, Deus levanta, porque Deus tem suas maneiras de trabalhar, e Deus levanta um casal, né, piedoso, um casal temente a Deus. Eu estou me referindo a Jeozeba, esposa de Joiada, o sumo sacerdote, que se levanta e, diante dessa mortandade em massa, diante dessa carnificina causada por Atalia, eles são levantados por Deus para guardar Joás, que só tem apenas 1 ano de idade. E ele é guardado aonde? No próprio templo, tendo em vista que Joiada é sacerdote, ele tem muita proximidade com o templo. Atalia, ela agora está reinando, muito embora seja um reino ilegítimo, porque ela nem foi ungida e nem foi reconhecida por uma autoridade maior. Ela nem foi reconhecida, então, por uma autoridade maior, e também não se trata de ninguém ungindo-a para se tornar rei, para se tornar rainha. Todavia, a Bíblia diz que nesse período de 6 anos, enquanto Joás esteve escondido, guardado no templo por este casal, ela estava reinando, né? E aí outros episódios aconteceram, o que desembocou na legitimação do reinado a Joás, que nós veremos aqui nos próximos minutos. Interessante, né, pastor Elias? Bom, a gente compreende aqui, meus irmãos, de início, que
havia uma promessa, a promessa de Deus é de que o cetro ele viria de Judá, ou seja, o reinado messiânico, o Messias viria de Judá. E a gente percebe uma trama diabólica para tentar abortar esse projeto de Deus. Mas Deus tem também os seus agentes. E ali Deus usa o sacerdote Joiada para esconder aquela criança, né, de 1 ano de idade, Joás tinha. Veja como é a providência de Deus, né? Deus guarda aquele menino por 6 anos e no 7º ano, diz aqui o texto, que ele então é apresentado lá no próprio templo. O Joiada cria toda uma situação e de forma surpreendente, com uma surpresa para Atalia, que estava reinando em Judá, ele é então ungido rei em toda Judá e assim ela também, logo em seguida, ela é morta, né? Atalia é morta e Joás, ele passa a reinar em toda a terra de Judá, cumprindo, portanto, assim o desígnio do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer para nós, pastor Elias, que ele é acompanhado por Joiada durante um longo tempo, né? Ele fica como um corregente, né? Como um tutor de Joás e passa a orientar Joás. Eu acredito também que nesse período em que ele estava ali no templo, escondido no templo, e esse é um fato interessante, ali também ele foi muito orientado pelo sacerdote, pela sua esposa, foi ensinado a ele a lei do Senhor, e ele cresceu recebendo esse leite espiritual da palavra de Deus. E a Bíblia diz que enquanto o sacerdote Joiada, ele o dirigia ou conduzia, era o seu tutor, a Bíblia diz aqui no capítulo 12, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Capítulo 12, segundo o livro dos Reis, versículo 2. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ou seja, enquanto ele estava sob o acompanhamento, supervisionamento de Joiada, mesmo já sendo adulto, mesmo já sendo homem feito, a Bíblia vai dizer que ele fez o que era agradável a Deus. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar um pouquinho, né, pastor Elias, no segundo bloco. Quais foram as reformas que Joás fez? O que de bom Joás fez para o povo de Judá? Quais foram as medidas que ele implementou? Como foi essa trajetória de Joás, né, pastor Elias? É um governo muito interessante, né? É importante, pastor Marco, é isso que o senhor está falando, se situasse também os alunos que estão nos assistindo agora, os irmãos, a gente olhar que a lição de hoje, ela trata assim, eu enxergo como que 3 períodos, o antes e o depois do reinado de Joás ser reconhecido como legítimo. O antes, a gente sabe que foi no período das investidas de Atalia, né? E o depois, a gente percebe o período em que Joiada estava vivo e o pós, né? Depois que Joiada falece. Então, nós vemos aqui 3 períodos. Antes de Joás ser entronizado, nós vemos agora Joás sendo entronizado, começa agora um segundo período, onde o senhor já falou muito bem que Joiada era corregente, e agora depois que Joiada padece, que Joiada falece, e agora ele fica andando com as suas próprias pernas, entre aspas. E nós vemos aqui, pastor Marco, vale ressaltar que todos esses conflitos, todas essas tramas, toda essa briga por poder político, por poder religioso, por reconhecimento, por assumir o trono de Judá, se dá mais em função de uma aliança errada, né? Se dá em função de uma inobservância aos padrões divinos quanto a conceber ou realizar a aliança da maneira certa, da maneira correta. Porque quando se fala aliança, se fala de compromisso, se fala de fidelidade, se fala de atar ali propósitos. Então, foi o que houve quando um dos piores erros, inclusive Josafá foi repreendido por Deus, através do profeta, por ter feito esta aliança do seu filho Jeorão com a filha de Acabe, Atalia, né? Então, isso nos remete a pensar na nossa realidade de hoje.
falando do contexto prático, que nós devemos tomar muito cuidado quando nós formos realizar aliança, seja ela matrimonial, seja ela política, seja ela social, seja eclesiástica, enfim, quaisquer que seja a natureza de uma aliança, ela deve obedecer os padrões divinos. É por isso que a Bíblia nos fala tanto lá em Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 5, que as filhas, aliás, que o povo de Deus habitou entre os heteus, entre os heveus, entre os jebuseus, e eles pegaram filhas, as filhas deles, de povo estranho para si. O apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele vem nos falar sobre esse cuidado do jugo desigual, né? Nessa formação, nessa consolidação de aliança. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os riscos e os prejuízos podem ser absolutamente irreparáveis. Verdade. Bom, você já compreendeu um pouco aí sobre esse contexto histórico, político, sobre o reinado de Judá, com a chegada de Joás, mas depois do intervalo nós vamos, no segundo bloco, falar sobre o contexto espiritual. Quais foram as reformas que Joás implementou, como ele se conduziu, sendo guiado por Joiada, e depois da morte de Joiada também. Nós aguardamos você.